Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Thiago Rodrigo. Esse é meu primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. E a minha proposta hoje é fazer um serviço de VPN com roteamento dinâmico, tá? É, o que seria esse serviço de VPN com roteamento dinâmico? A ideia minha aqui é apresentar para vocês, caso uma VPN caia, alguma coisa desse tipo, tal, ele toma um outro caminho, uma outra rota dinâmica no caso, né? Porque as rotas elas vão ser dinâmicas. E para isso a gente vai usar é, o serviço de OpenVPN, tá? E também o serviço de roteamento dinâmico OSPF. Tá? E nesse laboratório que eu mostrei para vocês, que eu quero mostrar para vocês, é, é fazendo essas configurações em servidores, né, em firewalls pfSense. Tá? Eu já fiz isso em pfSense em algumas empresas, funciona muito bem. Tá? Já fiz em outros dispositivos também, como o WatchGuard, como o Cisco. Tá? Já fiz, já vi atuando também o OSPF em roteadores Huawei. Tá? E, enfim, nesse lab aqui eu vou mostrar para vocês exatamente nesse desenho, o contexto. Talvez eu mude algumas informações tal durante o decorrer do nosso vídeo, mas a minha proposta é o que? O roteador 1 se comunicar com o roteador 3, né, que são as pontas mais distantes, né, são as redes mais distantes, tá? Passando ou pelo roteador 4 ou pelo roteador 2, tá? E para isso a gente vai ter uma VPN entre o roteador 1 e o roteador 4, entre o roteador 1, roteador 2, entre o roteador 3 e o roteador 2 e entre o roteador 3 e o roteador 4. Tá? Nesse lab eu montei 6 máquinas virtuais, tá? Sendo elas, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas mostrando rapidamente algumas configurações, são 4 pfSenses, tá? E 2 Windows XP, tá? Sendo que esses Windows XPs aqui, ó, tá bom? Eles estão, o Windows XP 1 está conectado diretamente nessa rede aqui, ó, tá? No roteador 1. E o XP, o Windows XP 2 aqui que a gente está vendo, tá? Eu coloquei ele na rede desse aqui, do roteador 3 aqui, tá? No Windows XP 2 está ligado nessa rede aqui. A minha ideia é fazer com que essa rede se fale com essa rede através desses dois roteadores, né, por ter um dinamismo aqui no caso. Então, depois a gente vai fazer a simulação de desligar um e aí a gente vai ver a rota vindo para cá. Aí a gente sobe esse, volta, liga e desliga esse, vai ver que a rota vai vir para cá, tá bom? Então, assim, as configurações que eu fiz aqui nos pfSenses, basicamente são essas aqui. Eles têm 4 placas de redes, tá? Sendo uma que eu estou gerenciando ele pelo meu próprio IP da minha redezinha aqui de casa, tá? E as outras eu estou utilizando como se fosse para a própria rede deles, tá? Então a gente está simulando aqui como se eu tivesse 2 links de internet para cada pfSense e uma saída de LAN para cada pfSense, tá? Então, vou abrir o primeiro aqui só para a gente ver. Tá bom? Então, olha aqui, ó. No nosso pfSense 1, eu tenho uma 1 a 1, tá? Com esse IP. Tenho o meu IP de gerência, que é o que eu estou acessando nesse momento, tá? E a WAN 2, que eu tenho esse IP. Tá? E eu tenho a rede interna, que é aonde está ligado aquele Windows XP lá. Se a gente for ver aqui, ó, eu tenho o IP
do nosso amigo junto com aquele pfSense lá. Tá vendo lá? Eu não consegui fazer mais máquinas porque eu realmente não tenho memória suficiente para fazer esse lab aí, tá? Mas acho que não vai ter tanto problema para gente, tá? Então, a gente tem essas faixas de IPs. No 2, eu também tenho as mesmas faixas de IPs, porém vai mudar um pouquinho aqui na WAN 1 com a WAN 2 e tudo mais, tá? Eu tenho a rede de gerenciamento, que é essa minha rede interna, e a rede proposta, que é a rede interna exclusiva do pfSense. No 3 também, tá? E no 4 também. O que eu fiz aqui? Para a gente fazer essa intercomunicação, tá? Eu simulei com que esse IP da WAN 1 se fale com o IP da WAN 1 do roteador 2. E aqui também, tá? É claro que a gente não está simulando um link de internet. Eu tô ligando eles diretamente por ser um lab. Mas isso também não vai nos atrapalhar, tá? Qual que é a primeira ideia agora de a gente atuar com isso, né? Qual que é a proposta nesse caso? O primeiro ponto que a gente precisa fazer é fechar as VPNs entre os pfSenses, tá? Então, eu vou fechar a VPN do pfSense número 1 com o pfSense número 2 e fechar uma VPN com o pfSense número 1 e com o pfSense número 4. A gente utiliza o OpenVPN, tá? Por que a gente está usando o OpenVPN e não o IPsec? Tá? O OpenVPN, ele gera uma placa virtual dentro do pfSense. No serviço de IPsec você não tem isso, tá? Então, se eu entrar aqui no nossas interfaces aqui, pelo menos no pfSense 1, a gente vai ver que eu tenho uma placa de rede dentro, virtualizada, né, criada quando se faz um serviço de OpenVPN. Você não consegue ter isso no IPsec, tá? E a ideia é fazer com que o OpenVPN, por ele ser um server e necessariamente ser um server e outro um cliente, tá? A ideia é que uma ponta, seja no R2 ou no R4, seja ponta server e uma outra ponta client, tá? Então, um exemplo aqui que eu fiz foi o que? Vamos fechar uma VPN aqui, ó, do pfSense 1 para o pfSense 2. Então, essa ponta aqui, ela vai ser um servidor e essa ponta aqui, ela vai ser um cliente. Então, tem que fazer as configurações dos dois lados aqui. Então, quer ver? Ó, o que eu fiz aqui? No pfSense 1, eu entrei em OpenVPN, vou fazer de novo aqui para a gente ver, tá? Cliquei em OpenVPN, tá? Você tem o modo server e eu cliquei em adicionar um novo serviço de VPN, tá? Clicando em adicionar, a gente tem as configurações. Então, quais são as configurações que eu fiz aqui? Eu coloquei um peer-to-peer com shared key, tá? Com o protocolo UDP, tá? Existem outros protocolos, que é o UDP e o TCP, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o UDP para montagem de quadro em VPN, ele é um pouquinho melhor, tá? Então, ele consegue fechar melhor. É claro que se você habilitar o TCP, a gente tem um pouquinho de handshake, aquelas todas confirmações de pacote de envio ou não, mas isso requer que o próprio tráfego seja 100% garantido, e coisa que a gente não tem hoje no Brasil, né? Enfim. O que eu fiz aqui então? Defini o modo do dispositivo, ele é um túnel. Estou utilizando a interface WAN 2, tá? Utilizando a porta 1194. Dei só uma descrição aqui que essa VPN está sendo conectada com o pfSense 2. Tá? A pre-shared key, quando você não faz a primeira vez, ele fica, você tem que clicar em modo automático, tá? Ele fica em modo automático aqui para você. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar um novo para vocês verem. Reparem que eu colocando um peer-to-peer shared key, ele fica
desse jeito aqui, ó, tá vendo? Então você deixa isso daqui, a hora que você salvar, tá? Ele abre, você vai ter que abrir ele de novo e pegar essa chave já gerada automaticamente, tá bom? Encriptação de algoritmo, eu mantive o que o que está dentro do contexto do pfSense, tá? É claro que se a gente aumentar essa encriptação, mais seguro fica, tá? Então tenha ciência do que mais seguro vai ficar, porém a gente pode ter um certo delay, né, um certo atraso nos envios e recebimento de pacote, e também aumenta o processamento do próprio dispositivo, tá? Seja de I/O, de memória, até mesmo do processador. Isso foi comprovado, a gente viu. É claro, eu estou fazendo a menor taxa possível porque eu estou usando uma máquina virtual. Fica a critério de vocês aí, tá? Não estou fazendo uma aceleração de hardware, de encriptação, tá? Isso também aumenta bastante o consumo de CPU, tá? E ele tem uma certa incompatibilidade caso você esteja usando, por exemplo, um OpenVPN com pfSense e um MikroTik. Tá? Então você pode ter uma certa incompatibilidade. Então eu não estou usando uma aceleração de encriptação. Tá? Para túnel, para fechamento do túnel, eu estou usando uma rede 10.90.90.0/26. Tá? Por padrão aqui ele está pedindo para fazer 1/24, mas eu não preciso, porque vai ter apenas uma faixa aqui, ó, tá vendo? Só um IP para esse cara e um IP para esse. Então eu não preciso de muito. Tá? Pode ser 1/28 também, eu prefiro pôr 1/26, enfim. Rede remota, tá? É o IP da rede remota ao qual aquele pfSense lá do remoto está utilizando. Tá? Nesse caso é esse aqui, mas o meu pfSense está usando numa rede interna aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui, já tem aqui, ó, tá vendo? Um 172.20.0/24. Tá? Então eu coloquei ela aqui, ó, tá vendo? Não estou usando a passagem de tráfego IPv6, tá? Isso para mim atrapalha um pouquinho. E estou utilizando um método de compressão dos pacotes em modo adaptivo. Tá? Isso deixa um pouco a VPN um pouco mais rápida. Aí sim, ele também tem um consumo de processamento, mas ele deixa um pouco mais rápido. Tá? E o serviço de níveis, né, de logs, enfim, de erros, de informações que tem dentro do pfSense, eu deixei no modo 3. É claro, aumentando isso aqui, você também vai ter mais consumo de disco, mais consumo de I/O, de processamento. Então, tudo isso você também tem que levar em consideração. Tá? Feito a ponta server, eu vou fazer agora a ponta cliente. Tá? Mesmo procedimento também. Eu vou entrar lá em OpenVPN, só que no 2, né? Eu já estou no 2 aqui. Só que ao invés de eu colocar no modo server, eu vou no modo cliente. Tá? Então eu vou lá em adicionar. E em adicionar ali, eu faço o mesmo procedimento. Utilizo o pré-shared key, o DP, falo da interface, no caso a interface do próprio pfSense que está se falando com esse cara aqui, né? E aponto um IP do servidor do OpenVPN. Qual é o servidor? Eu não montei o server nesse cara, então o cliente precisa saber qual é o servidor. Tá? Olha só, então, esse IP aqui, ó, ele é o nosso IP da WAN 2, perdão, deixa eu ver aqui, da 2, aqui, ó, tá vendo? Da WAN 2, então o cliente vai chegar nesse pfSense através da WAN 2 para fechar o seu serviço de VPN. A porta 1194, aqui tem um local port, mas pode deixar em branco, tá? Para deixar dinâmico. Se quiser setar, fica a seu critério. Não temos nenhum serviço de proxy setado nele, tá? E estou dando uma descrição para essa VPN client, que é o que? VPN para o pfSense 1. Ele está fechando aqui, ó, nesse cara, tá? Lembra da chave? Olha aqui, ó, eu colei a chave que a gente tinha gerado no server aqui. Então,
está gerado. E a encriptação e o modo de autenticação do algoritmo tem que fazer igual, tá? Não pode mudar isso aqui. Se mudar também não fecha a nossa VPN. Também não coloquei os serviços de aceleração. Estou usando a mesma faixa de IP para fechamento do túnel. Lembra lá do nosso contextinho de desenho aqui, ó, tá vendo? Então estou usando, tá? E estou apontando a rede remota. Quem que é a rede remota desse pfSense 2? É o pfSense 1. Olha aqui, ó, é o 10, LAN interna, é o 10.15.0.1, tá? No caso aqui a gente tem que pôr a faixa de rede inteira. Tá? Eu pus barra 24, está setado barra 24 na minha LAN interna, tá, gente? Olha só, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, 01 barra 24, tá? Então, esse é o contexto. Então, essa é a faixa que tem que ser colocada especificamente aqui, tá? Modo de compressão adaptativa. Também não estou deixando passar tráfego de IPv6, isso dá um probleminha para nós depois no futuro, se a gente quiser fazer com o roteamento dinâmico, que é com o SPF, tá? E também estou colocando o nível de logs em modo 3, tá? E salvei. O que vai acontecer quando eu salvar? O meu túnel já vai ficar fechado. Olha aqui ele aqui, ó, tá vendo? Setinha para cima. Fechada no modo DP, VPN para o túnel 1, IP. Ele pegou esse IP, tá vendo? E o 1 pegou o outro, ó, o 1. Olha aqui, ó. Tá vendo? Qual que é a ideia aqui? A gente, que nem eu disse para vocês, essa ponta aqui é server. Só que agora, para a gente fechar para o 4, eu preciso fazer com que essa ponta seja client. Então, eu já vou direto no 4 aqui e fazer o server aqui primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Deixei o 4 aberto aqui, tá? Vou fazer o mesmo procedimento, clicar em OpenVPN, clicar em server, adiciona, e aí a gente coloca as especificações, tá? Um pequeno detalhe que eu quero mostrar para vocês, ó, P2Peer, o DP, estou usando a WAN1 para fechar. Aqui, ó, esse é o detalhe que eu quero mostrar para vocês. Cada porta tem que estar definida de forma diferente para cada VPN. Não pode ser igual, porque pode dar problema, tá? Ele vai entender que uma VPN está usando a mesma porta e ele consegue não fazer o fechamento da VPN corretamente, tá? Dei uma descrição. Tá? A partir de onde você coloca pré-shared key, ele vai gerar essa chave automaticamente. Tá? Então, não vai aparecer isso daqui, deixa fligado, né, o quadradinho, depois é só centrar de novo e fazer a cópia desse arquivinho aqui. Tá? Coloquei as mesmas especificações de encriptação, de algoritmo. Aqui eu mudei, tá? Não pode ser utilizado a mesma faixa de IP desse, tem que mudar, tá vendo? Porque eu estou fazendo dessa ponta aqui, ó. Certo? Então, eu coloquei um barra 26, joguei a rede remota, que é o que? A 10, 15, blá blá blá. Vamos ver aqui quem que é a 10, 15. É lá no pfSense 1, tá vendo? Ele está se falando com o pfSense 1. Modo de compressão adaptativa. Não estou deixando passar IPv6. E também deixei setado o nível de log em nível 3. Quando fizer isso, a gente já tem a VPN que é fechada diretamente com o pfSense 1, tá? Deixei escritinho aqui na porta 1195. E aqui, pfSense 4 ligado na porta, no DP, né, no caso, pela porta 95. Aqui eu tenho que fazer o quê? No OpenVPN, ao invés de ser server, eu clico em cliente. Entende? Então eu tenho no pfSense 1 um cliente, que é esse aqui, e um server, certo? Sendo que o server está apontando para o 2 e o cliente está apontando para o 1. Olha aqui, perdão, para o 4. Tá vendo? Então, eu fiz as mesmas configurações no modo cliente no pfSense 1. Tá? Apontei o IP, que ele está sendo fechado, modo DP, pré-shared key, coloquei uma porta, né? Uma descrição, que ele está indo para o 4, colei a chave aqui, não é para deixar esse flag aqui, tá?
Esse flag aqui não é para deixar gerado, tem que deixar assim, tá? Especifiquei os algoritmos de encriptação, os algoritmos de autenticação, tá? E também coloquei as mesmas redes aqui referente ao pfSense 4. E o IP remoto da LAN interna do pfSense 4, olha aqui, ó. Então vamos abrir aqui, ó, olha lá. Tá vendo? Então tá aqui, mesmo procedimento, tá? E fiz o fechamento do túnel. Então por isso que a gente vê aqui no nosso dashboard um peer-to-peer server, uma instância server, e um cliente instância, tá vendo? Então, o cliente do pfSense 1 está fechando com 4 e o server do 1 está fechando com 2. E esse é o contexto, tá vendo? Fiz isso no pfSense 2, tá? Para fechar com o 3, olha aqui, ó, ele é um server para o 3, tá vendo? Fiz isso para o 3, fechando um pfSense com o 4 como server e cliente para o 2, tá vendo? Detalhe, utilizando faixas de IPs aqui, ó, na VPN diferente, tá? Olha só. E então, o que que acontece? Todos os pfSenses estão se comunicando e se conectando entre si aqui, porém, essa rede aqui não está se falando com essa rede aqui. Qual que é a ideia agora? É a gente colocar o roteamento dinâmico, o OSPF, tá? Em modo para trabalhar nesse caso aqui, né? Então, essa é a minha proposta para colocar o roteamento dinâmico dentro desse contexto do pfSense. Tá? E como que faz isso aqui no caso, né? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente precisa instalar um pacotezinho no pfSense chamado Quagga, tá? Esse pacotezinho é esse aqui, ó. Eu já até instalei ele, deixei meio pronto para a gente não estender muito o vídeo aqui. Deixa ele carregar aqui só o pacotezinho. Aqui, ó, Quagga OSPF. Esse é o pacotezinho que a gente está usando, tá? Como que funciona o OSPF? O OSPF ele é um protocolo de roteamento dinâmico, tá? E eu estudei bastante esse cara. Ele é bem legal. Há muitas operadoras, muitas provedoras de internet acabam usando o OSPF ou o tal do BGP ou IGRP. Tá, que são protocolos de roteamento dinâmico também. Só que o OSPF é legal porque, além de ele ser leve, você consegue ter ele numa coisa mais caseira, né? Numa coisa mais home. Eu não preciso de uma corporação muito grande, que nem uma Vivo, uma Embratel ou Algar, para ter esses protocolos mais parrudos, que é o EIGRP e o BGP. O OSPF ele trabalha com um sistema de algoritmo que eles chamam de 5K, tá? Que é o que? Ele define o custo que você colocou, mais a banda que existe no momento para ele, mais o time to live, mais a latência. Então ele faz todo um cálculo e mostra para você e faz para você a melhor rota nesse quesito, tá? O que eu fiz então? Eu instalei esse Quagga em todos os pfSenses, tá? Então, se você entrar em todos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, todos eles estão com o pacotezinho instalado, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Vou entrar direto aqui no serviço. Deixa eu entrar aqui no Quagga. Os 4 pfSenses que eu tenho, tá? Ele já tem esse pacotezinho Quagga instalado, tá? E o OSPF ele é bem simples. Eu preciso definir que grupo ele está, né? Por exemplo, eu tenho vários serviços, vários pfSenses, mas vamos falar de roteador. Eu tenho vários roteadores, né? E eu preciso definir
quais roteadores pertencem a um grupo, porque eu não posso pôr todo mundo, né? Imagina, se eu tiver 30, 40 roteadores ou 40 pfSenses, eu colocar todo mundo para definir rota dinâmica. Não é bem assim que funciona. Você pode fazer subgrupos e definir algumas rotas para cada subgrupo. Então, a gente define isso de área, tá? A gente faz uma definição como chamada de área. E cada roteador existe o seu ID. Então ele precisa ter um ID único, porém especificando em qual área que ele está. Como está pequeno aqui, então a gente vai colocar todos eles numa área 1. Tá vendo aqui, ó? Porém, ó, o ID do roteamento, do roteador, que no caso é o pfSense, ele está com números diferentes. Tá vendo? Aqui tem um, esse aqui está diferente, esse aqui também está diferente, tá? Outro detalhe é o que? Eu preciso de uma senha para esses caras falarem, né? Eu preciso falar, olha, beleza, você tá o seu roteador 1 tá na área 1, mas e aí? Qual é a senha? Tipo, olha, password. Então, eu preciso de uma senha. Então, você põe uma senha disso. São 2 niveizinhos básicos de segurança que você tem para colocar no roteamento. Então, todos eles aqui estão com a mesma senha no serviço do Global Settings, tá? Mas vamos fazer as configurações primeiro. Quando você tiver com essa tela aberta, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar aqui na Interface Settings, né, que é as configurações de interface, e apontar quais são as interfaces que vão fazer esse roteamento dinâmico via OSPF. É aqui que eu entro no detalhe de que o IPsec não funciona, só no OpenVPN. Por quê? E quando eu clicar em adicionar aqui, ó, no OpenVPN, você tem essas funções aqui, ó, tá vendo? Eu tenho as funções, não, perdão, as placas de virtualização, a placa de rede virtualizada pelo OpenVPN. Olha aqui, ó, a 2 e a 4. Lembra que eu tinha fechado lá a VPN já certinho? Então, depois de fechado a VPN, eu tenho a 2 e a 4. Que eu fiz o quê? Eu simplesmente apontei as duas placas. Tá vendo? Só que tem um detalhe, por exemplo, para o cliente, para VPN que está fechando lá com 4, eu pus um custo 10. Eu mantive a área e pus um custo 10. Tá vendo? E dei um save aqui. Para o VPN que está fechando com 2, eu pus um custo 20. Tá vendo aqui? Então, e a área 1. Então, o que vai acontecer? Qual é a prioridade nesse caso que ele vai dar aqui? Como a gente não está mexendo com latência, não está mexendo com banda, não está nada, está ligado diretamente, automaticamente a rota vai assumir pela VPN que está ligada com a 4, tá vendo aqui? Porque o custo dele é menor, né? Peso de custo menor, em relação ao que está ligado no VPN 2. Então, aqui, ó, o roteador 1 está ligado no 4 com custo 10. E o roteador 1, ou pfSense 1, está ligado com o pfSense 2 com custo 20. Então, a rota primariamente vai entrar por aqui, ó, tá? Fiz de propósito isso para a gente ver. Então, apontou as configurações da interface, aí sim você entra no Global Settings, coloca a senha, coloca o ID do roteador, coloca a área, ativa a redistribuição de redes diretamente conectadas, que senão isso não vai funcionar. E se você tiver alguma rota estática dentro do serviço do próprio pfSense, né, muita gente coloca uma rota estática aqui, né, no pfSense, aqui, deixa eu abrir uma aba aqui, tá só um labzinho, mas tem gente que coloca um monte de rota estática aqui, né? Então, você, se quiser propagar isso também, você pode fazer a propagação, incluindo essas rotas estáticas dentro do OSPF, tá? Aqui eu coloquei a rede de roteamento também, tá? A minha própria rede interna, né, que é a LAN interna, especificando a área ID1, tá? Eu tive que colocar aqui também e dei um save, beleza? Fiz isso em todos os pfSense. Apontei aqui a interface. Vamos para o 2 aqui, ó, só para mostrar um negócio para vocês. Lembra que aqui na interface, nessa interface aqui, ó, que está ligando com o pfSense 2, eu pus peso 20. Aqui também tem que estar com peso 20. Porque se estiver errado... Opa, deixa eu abrir o outro aqui, ó. Se estiver errado, você pode ter um problema de meio que looping na rede, né? Ele tentar
vim para cá, sair daqui, vim para cá, depois vim para cá, depois vim para cá, e vim para cá. Ao invés de ele vir para cá e pedir uma regressão do R2 e o R2 já voltar pelo mesmo caminho. Entendeu? Então eu já tive essa experiência ruim. Então você tem que colocar peso certo. Não pode pôr qualquer tipo de peso. Ah, eu vou pôr peso 21. Não, não existe. Tá peso de um lado 20, tem que estar peso do outro lado 20 também. Tá? Senão você vai ter problema. No pfSense 2 tem a interface ligada com o 3. Mesmo esquema também. Tá? Eu pus aqui ó, as plaquinhas, né? E pus um peso 8. Lá no 3 também tem um peso 8 lá. Quer ver? Ó? Vamos abrir aqui. Ó. Opa, esse aqui não. Esse aqui, ó. Tá ligado com 2, né? Aqui, ó, ligado com 2 e o peso 8, sempre apontando a mesma área, tá? Então, tem que se atentar a isso, tá? E, detalhe, no Global Settings também, tá? Eu vou entrar no 2 aqui, ó. No Global Settings, o que eu pus? Um ID diferente, que é um único, tá? Configuração na mesma área, apontei as redes diretamente conectadas, apontei aqui as rotas estáticas e apontei também a minha rede de LAN interna lá, tá? E fiz isso em todos, tá? Então, 14, apontei aqui e tal, a minha própria rede do pfSense 3, tá? E também fiz isso no 4. De 5, 15, roteamento, a senha, né? Tem que colocar a mesma senha. Aqui, roteamento direto, tal, e a minha rede daqui. Tá? Apontando também pesos uniformes, né? Ou seja, ó, diretamente com o pfSense 3, o 4 está diretamente com o pfSense 3, né? Ele está com peso 15, com a métrica 15, o custo 15, o que vocês acharem melhor. Então, lá no 3 também tem que estar com peso 15. Tá? Olha aqui, ó, peso 15, porque esse aqui é o que está ligado no pfSense com a VPN, diretamente conectado lá no pfSense 4. Feito isso, tá? A gente já pode fazer alguns testes de ping. Deixa eu abrir aqui, gente. Minha máquina lá está um pouquinho lenta. Deixa eu só ver. Vamos abrir aqui. É como eu estou com máquina virtual, eu não consigo acessar remotamente ela, tá? Então, a minha ideia é pingar esse cara aqui, certo? Vamos abrir aqui, então. Olha só, ele está no IP 172.16.0.101. A gente pingar, ele está funcionando, tá vendo? Deixa eu só ver o IP desse cara aqui. E, obviamente, esse também está pingando, né? Porque senão não ia responder o ping, né? Claro, Thiago. Olha lá, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tá tão lento aqui, cara, que eu vou falar para você. Como que eu sei qual caminho ele está tomando aqui nesse caso, né? Eu vou dar um tracert aqui, ó, quer ver? Pro IP lá da 172.16.0.101. Vamos ver qual é o caminho que ele está fazendo aqui, ó. Tracert 10.15.0.100. Olha só. Ele está tomando o caminho da seguinte forma. Ó, ele está passando pelo um IP 95.95.1 e depois 97.97.1. Esse aqui também, ó, ele está fazendo o caminho de volta, ó, 97.97.2 e 95.95.2. Quem são esses dois caras? Vamos lá olhar o nosso mapinha aqui, ó. 95, faixa 95 e a faixa 97. Lembra que eu comentei com vocês que o peso que estava entre o roteador 1 estava no custo 10, então ele chegou para cá com o custo 10, então obviamente ele veio para o 4 e o 3 respondeu para ele aqui também, né? Então
Isso é uma questão de peso, custo e tudo mais. Esse é o processo que faz, tá? Mas vamos fazer ele agora ir para o outro caminho, certo? Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, eu vou matar esse pfSense 4 aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou deixar pingando aqui, ó, os dois, tá? Vou deixar pingando os dois aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar as duas pontas de WAN, tá? Só pra gente falar que ele realmente foi pra casa do chapéu. Tá? Vou fazer assim, ó, desabilitar a WAN 1. Vamos fingir que esse cara morreu mesmo, tá? De vez. E vamos desabilitar a WAN 2. Vamos lá. Quero deixar pingando aqui para vocês. Assim que a gente aplicar, ele vai perder o pacote. A ideia é que automaticamente, por a gente ter o OSPF ligado, a rota passa a ir para o de baixo aqui, ok? Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Por eu estar usando máquina virtual e tudo mais, esse processo de algoritmo, enfim, demora um pouquinho, tá? Então, o processo é o quê? O roteador 4 lá de cima não existe mais. Ok, então todos os protocolos de roteamento dinâmico precisam saber disso, né? Todos os PFCs precisam saber disso. E a partir daí, ó, já até voltou aqui, ó, tá vendo? Ó lá, ó, parou de perder uns pings, uns 4, 5 ping e voltou, tá vendo? A partir daí, a gente vê que o protocolo funciona. Então, agora eu vou dar um tracer de novo e vamos ver por qual que ele está indo. Ó. A gente já pegou já ali embaixo, tá vendo? Ó, pelo 90, 92, 91, 91, 2 e a volta sendo a mesma, ou seja, ele está saindo daqui, vindo para cá e vindo para cá. Você viu que o roteamento dinâmico já faz isso automático. Tá? Agora, olha que interessante. Se o 4 voltar, eu até habilitei já as placas aqui dele de novo. Tá? Se o 4 voltar, o que vai acontecer nesse momento? Ele vai voltar, ele vai manter aquele custo, aquela mesma rota lá, né, que é por debaixo aqui, né, ele sai daqui, vem para cá, depois volta para cá, ou se eu habilitar, ele vem para cá e vem para cá e vem para cá. Olha, eu vou fazer o teste aqui agora, tá vendo? Eu habilitei a WAN e por probleminha, como a gente matou a placa aqui, o próprio serviço do OpenVPN, ele para, né? Mas eu deixei pingando aqui as máquinas. Você vê que a gente não perdeu o pacote, né? Então eu vou subir o serviço da VPN, dos dois serviços de OpenVPN, e a gente vai ver o que vai acontecer. O OSPF é bem legal. Deixa eu ver se ele vai subir aqui. Subiu. A gente vai estar com os túneis para cima. Como a gente já tem o custo, ele volta para o de cima. Olha que interessante. Por quê? Porque o custo já é menor e ele sabe que já está tudo certo. Entendeu? Então, por ter aquele peso, tudo mais, então, ou seja, ele automaticamente descartou o pacote de vindo para o 2 e subiu para o 4, porque aqui eu tenho um custo menor. E do 4 para o 3 também. Então, ele teve esse procedimento a ser tomado, entendeu? Esse é o ponto do OSPF, ou seja, ele interpreta o custo e toma a sua melhor rota. Mas de repente morreu um pfSense, não existe mais. Então você precisa ter aquele tempo para que todos os roteadores saibam que ele não existe mais, refaça o seu processo de roteamento, tá? Através do custo, peso, latência e tudo mais, e aquilo lá passa aí para um outro caminho. Tá? Por isso que aqui, ó, quando a gente pingou, ele não perdeu o pacote. Tá?
É isso, gente. Então, tá aqui feito o meu primeiro vídeo, tá? É feito um serviço de VPN com o OpenVPN e roteamento dinâmico usando o protocolo OSPF, ou seja, o pacotezinho dentro do pfSense chamado Quagga, tá? Eu vou deixar os meus contatos aqui. Quem quiser alguma ajuda, alguma coisa assim, entre em contato, me manda um e-mail, fiquem à vontade, tá? Eu estou à disposição para qualquer crítica, qualquer coisa, o que eu puder ajudar também. Acho que está bem, é super bem-vindo, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aí. Agora, olha que interessante. Se o 4 voltar, eu até habilitei já as placas aqui dele de novo, tá? Se o 4 voltar, o que vai acontecer nesse momento? Ele vai voltar, ele vai manter aquele custo, aquela mesma rota lá, né, que é por debaixo aqui, né, ele sai daqui, vem para cá, depois volta para cá, ou ele, se eu habilitar, ele vem para cá e vem para cá e vem para cá. Olha, eu vou fazer o teste aqui agora, tá vendo? Eu habilitei a WAN e por um probleminha, como a gente matou a placa aqui, o próprio serviço do OpenVPN, ele para, né? Mas eu deixei pingando aqui as máquinas. Você vê que a gente não perdeu o pacote, né? Então eu vou subir o serviço da VPN, dos dois serviços de OpenVPN, e a gente vai ver o que vai acontecer. O OSPF é bem legal. Deixa eu ver se ele vai subir aqui. Subiu. A gente vai estar com os túneis para cima. Como a gente já tem o custo, ele volta para o de cima. Olha que interessante. Por quê? Porque o custo já é menor e ele sabe que já está tudo certo. Entendeu? Então, por ter aquele peso, tudo mais, então, ou seja, ele automaticamente descartou o pacote de vindo para o 2 e subiu para o 4, porque aqui eu tenho um custo menor. E do 4 para o 3 também. Então, ele teve esse procedimento a ser tomado, entendeu? Esse é o ponto do OSPF, ou seja, ele interpreta o custo e toma a sua melhor rota. Ah, mas de repente morreu um pfSense, não existe mais. Então você precisa ter aquele tempo para que todos os roteadores saibam que ele não existe mais, refaça o seu processo de roteamento, tá? Através do custo, peso, latência e tudo mais, e aquilo lá passa aí para um outro caminho, tá? Por isso que aqui, ó, quando a gente pingou, ele não perdeu o pacote, tá? É isso, gente. Então, tá aqui feito o meu primeiro vídeo, tá? É feito um serviço de VPN com o OpenVPN e roteamento dinâmico usando o protocolo OSPF, ou seja, o pacotezinho dentro do pfSense chamado Quagga, tá? Eu vou deixar os meus contatos aqui. Quem quiser alguma ajuda, alguma coisa assim, entre em contato, me manda um e-mail, fiquem à vontade, tá? Eu estou à disposição para qualquer crítica, qualquer coisa, o que eu puder ajudar também. Acho que está bem, é super bem-vindo, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aí.